Vamos dar seguimento aos nossos estudos. Os irmãos sabem que nós estamos já há bastante tempo, acho que vai para 5 meses ou mais, que estamos falando somente daquele tema da conferência do ano passado, 2017, né? A fim de que todos sejam um, tendo como base os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, e tendo como texto áureo João 14, 6, quando Jesus, respondendo a Filipe, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um texto extremamente complexo, porque traz a ideia de muitas verdades ali dentro desse pequeno texto. E temos visto Cristo, então, como a vida, apresentamos nas primeiras mensagens, Cristo enquanto a verdade, e aí começamos a falar Cristo enquanto a vida, ou melhor, desculpe-me, Cristo enquanto o caminho. E nós demonstramos como que esse caminho, ele é tanto um caminho judicial de salvação, como um caminho orgânico de salvação. Por exemplo, quando Cristo diz, ou quando o escritor aos Hebreus fala que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual nos achegamos a Deus, ele fala da obra de redenção que Cristo realizou e consumou de uma vez por todas. Ou seja, por meio da fé na obra que Cristo realizou, nós temos acesso ao Pai. Ou seja, temos um caminho, uma base na qual nós podemos ter comunhão com Deus e nos apropriar das bênçãos da redenção, como o perdão de pecados, arrependimento, fé, novo nascimento e tantas outras coisas mais. Entretanto, nós não podemos imaginar jamais que a salvação seja tão somente judicial. Se Deus desse ao homem uma salvação meramente judicial, ou seja, apenas, como eu poderia colocar para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, no sentido de perdoar o homem por meio da morte de Cristo, sem mudá-lo organicamente, sem mudar o homem organicamente, o Evangelho não seria uma solução, seria uma tapiação, não é? Ou seja, Deus salva os pecadores por meio da obra de Cristo, glória a Deus por isso, isso é verdadeiro. Só que nós, os homens, continuaríamos pecadores, continuaríamos perversos, continuaríamos ainda com uma consciência caída, que não raras vezes se manifesta enquanto uma consciência inimiga de Deus. Então o Evangelho pleno de Deus, ele inclui não somente o aspecto judicial, ou seja, o que Cristo realizou me garante o acesso a Deus e as bênçãos da redenção, mas me garante enquanto uma garantia que me dá acesso não somente a me apropriar das bênçãos, mas para que elas sejam trabalhadas em mim, dentro de mim, para me salvar organicamente, no sentido de constituir em mim uma nova pessoa. E aí nós demonstramos, sobretudo nas 2 ou 3 últimas mensagens, como que há um grande problema em torno do tema salvação. Um problema de compreensão. E que esse problema foi herdado a partir da superficialidade, ou de uma mensagem superficial legada a nós, e sobretudo como posso colocar? Pelo ensinamento da Igreja Católica Romana acerca da salvação, que diz que a salvação, ela se resume, vamos colocar assim, nos sacramentos que a Igreja ministra. Ou seja, eles entendem salvação como sendo apenas uma graça. A graça, por exemplo, do batismo infantil, inclusive. A graça da comunhão do corpo de Cristo, que é aquela hóstiazinha, um pãozinho. Então, primeiro água, depois um pedaço de trigo, sem glúten, né? Tem que deixar isso claro, que não pode haver glúten. O sacramento do casamento, o sacramento da extrema unção, o sacramento do sacerdócio, o sacramento da confissão. Ou seja, tudo se reduziu a um mecanismo meramente político, dizendo: se você participar das mãos do sacerdote, essas bênçãos que ele te dá, o pãozinho abençoado, a água abençoada, a extrema unção abençoada, não é? Então você está salvo. Então, essa herança, enquanto um conjunto de doutrinas dogmáticas, passou para fazer parte também agora das igrejas reformadas, que fizeram a sua teologia sistemática, enquanto doutrina.